Olá a todos, estamos de volta com mais uma videoaula. Essa é a nossa quinta videoaula da temática Obsessão Urbana. Bom, então na videoaula passada aí, acompanhando o livro da Marlene Nobre, Obsessão e Suas Máscaras, está estudando os casos de obsessão nas obras de André Luiz, nós fomos até na obsessão coletiva. Então na videoaula de hoje a gente vai terminar essa parte da obsessão da natureza espirítica e vamos fazer um breve resumo de tudo que a gente compreendeu até agora por meio da leitura da obra de Marlene Nobre sobre obsessão. Tá? Então, na videoaula de hoje vamos começar então com pensamentos sonorizados. Aí no slide 2, nesse item, pensamentos sonorizados, obsessões por meio de pensamentos sonorizados, ela cita uma entrevista que o Chico Xavier deu para a União Espírita Mineira, que está transcrita no livro Lições de Sabedoria, ela mesma que escreveu esse livro. E lá o Chico fala que certa vez ele foi acometido por uma labirintite muito forte, muito alucinante, a tal ponto que ele chegou até a cogitar, porque ele não sabia a origem, com o seu oftalmologista, que se o problema fosse por causa dos olhos deles, que o Chico tinha problemas sérios de vistas, que ele podia inclusive até tirar o olho dele, mas ele não poderia deixar de cumprir a sua missão, as suas obrigações de psicografia por causa dessa labirintite. Olha como que ele estava comprometido com a missão. Fica sem os olhos, mas não fica sem cumprir sua missão. Bom, aí o médico obviamente tranquilizou, falando que não tinha, a causa não era essa, que depois, para ele ter paciência, queria passar. Aí no slide 3, ele fala então que realmente passou, mas tempos depois ele foi mudar para Uberaba e essa labirintite voltou, só que dessa vez com uma voz nítida dos espíritos inimigos, ou seja, ele começou a ouvir entidades maléficas, negativas, dentro do ouvido dele. Tá? Então ela vinha com ataque a mensagem cristã, sugestões desagradáveis, induções ao desequilíbrio, sarcasmos em relação aos episódios por eles vividos no decorrer da sua existência, alusões ferinas às ocorrências menos dignas de nossos círculos doutrinários, calúnias em relação a fatos conhecidos por nós e maledicências dirigidas ao nosso círculo de amizades. Tudo isso de forma tal que nos sentimos tolhidos na liberdade de pensar. Então, há vários ensinamentos que a gente pode tirar disso. Além de a labirintite ser um dos sintomas de obsessão, e ela é também sintomas de influências espirituais não obsessivas. Tá? É claro que no caso da obsessão o grau é mais intenso, mas um médio, geralmente, quando está desenvolvendo a sua mediunidade ou lá já está começando a ficar mais ostensiva, é muito característico também a labirintite. Mas no caso do Chico, foi por causa do processo obsessivo. O outro ensinamento que a gente tem embora a maioria das vezes que nós estamos percebendo pela leitura, há brechas no obsidiado, que está sofrendo obsessão por causa de seus valores morais não tão fortes, por causa da sua indisciplina no pensar, no sentir e nas suas emoções, por causa de dívidas com o passado que tem que pagar, aquele obsessor. Mas há obsessões que são feitas para a pessoa não fazer o bem. Tá? Nesse caso aqui do Chico, ninguém vai colocar em dúvida a capacidade moral do Chico, a capacidade que ele tinha de disciplinar seus pensamentos, de sempre estar envolvido com coisas positivas. Mas mesmo assim, ele estava sendo obsidiado por causa da missão dele, por causa do compromisso que ele tinha com o bem. Então, todos nós, além desses aspectos, digamos assim, morais que ainda não são totalmente desenvolvidos, todos nós que nos comprometermos a fazer o bem, estaremos sujeitos a ser obsidiados. Isso é líquido e certo. Tá? O próprio Jesus foi tentado 3 vezes, não nos esqueçamos disso. Bom, então aqui ele mostra um outro tipo de sintoma obsessivo e outra maneira de fazer.
Agora é interessante que tudo isso que ele citou aqui que os obsessores diziam, muitas vezes isso acontece de maneira intuitiva também, mesmo que não ouve, intuitivamente vai passando esses pensamentos, e a pessoa às vezes acha que é dela, né? Se ela não tiver uma certa experiências com o processo de influência espiritual, ela pode achar que é dela, mas tudo isso faz parte das técnicas obsessivas, né? No caso do Chico, devido à mediunidade dele, né, ele conseguiu inclusive ouvir. Bom, aí, né, o Emmanuel fala, junto com o Bezerra, que ele tinha que ter paciência e conversar com os obsessores. Agora, mesmo dialogando, ainda 20% deles continuava renitente, né, na sua tentativa, né? Ou seja, o Emmanuel recomendava mais paciência. Vocês verem que mesmo o Chico, com toda a bagagem que ele tinha, com todo o apoio espiritual que ele tinha, ainda restava, né, uma forte resistência obsessiva em cima deles. Há outros casos também de obsessão que o Chico enfrentava, mas como a gente está tratando do labirintite, e fica esse como exemplo. Tá? Bom, o último aspecto é o processo alérgico, o mecanismo de ação. Na realidade, né, eu achei que ela ia falar de algumas alergias que são decorrentes de processos obsessivos, que seria um assunto mais próprio de quando foi tratado a questão das larvas astrais, né? Que tem muitos médicos, tem muitas pessoas que são sensíveis a larvas astrais, né? Larvas astrais ou micro-organismos astrais, ou seja, pode ser larvas, pode ser forma de lesma, pode ser forma de bactérias, de vírus, etc. Micro-organismos astrais. Tem muitas pessoas que são sensíveis a esses micro-organismos astrais e pode desenvolver alergias, assim como são sensíveis a poeira, a pólen, a parasitas, bactérias, ou seja, é do organismo isso. Mas aqui o que ela traz é uma analogia, né, que o médico fez, dizendo que assim como uma alergia ela é desenvolvida por fatores internos, às vezes a pessoa tem alguma coisa dentro dela, né, que gera processo alérgico, ou na maioria das vezes por algum fator externo. Também, né, a obsessão ela tem no seu mecanismo ou fatores externos ou internos, né? Nesse caso ele cita, né, a cólera, a irritação, a leviandade, a maledicência, a crueldade, a calúnia, a reflexão, a brutalidade, a tristeza, o desânimo, produz elevada, né, porcentagem de agentes de natureza destrutiva. Como a gente acabou de dizer, evidentemente, né, que esse tipo de coisas, né, é uma porta aberta para obsessão e influências espirituais negativas. Mas como a gente acabou de ver, o Chico não tinha nada disso, mesmo assim sofreu obsessão. Então a gente tem que sempre ter uma mente aberta na análise e não ser tão determinista assim, né? Separar o que é comum, mas também enxergar aquilo que não é comum, mas existe. Tá? Bom, suscetível de fixar por tempo determinado ter palavras aberentes de desarmonia mental. Tá? Então, vou passar um pouquinho de pressa, que nessa vez de aula eu quero dar um foco no outro aspecto. Então nós terminamos aqui, né, a obsessão de natureza espirítica. As de efeitos físicos, né, caso Poltergeist, é aquilo que a gente conhece como mais comum mesmo, ou seja, Poltergeist é da origem alemã, que significa polter, fazer barulho, geist, espírito, ou seja, etimologicamente significa o espírito barulhento, galofeiro, desordeiro, né? Ou seja, quando no processo obsessivo, o espírito faz barulho, derruba as coisas, queima, joga objetos no telhado, joga objetos para quebrar a janela, ou seja, ele quer dominar a pessoa no medo, quer dominar a pessoa deixando ela irritada por esse tipo de coisa, quer fazer com que ela muge, ou seja, que vai gerar um transtorno econômico para ela e por aí vai, né? Ou seja, é um tipo de obsessão em que há esta capacidade de fazer essa ação física. E o que ela vai citar aqui no André Luiz é que geralmente essa capacidade ela tem um médium, né, de efeitos físicos por perto. Então a pessoa que vai, o obsessor, encontra uma pessoa que vai obsidiar e essa pessoa ou alguém do entorno dela, ali da proximidade dela, tem uma capacidade, por exemplo, de fornecer muito ectoplasma. Aí isso facilita esse processo de ação física. Tá? É isso que está citando aqui no André Luiz, que está no livro Mecanismo da Mediunidade. E o que ela fala também é justamente por como esse é um tipo de obsessão que tem uma ação anímica, ou seja, o médium contribuindo com o ectoplasma
E o espírito, né, aproveitando disso, é que ela se categoriza, então, tanto, né, na obsessão de natureza anímica como de natureza espirítica. Então ela aproveitou para explicar aqui, já dizendo que quando a gente for analisar as obsessões de natureza anímica, né, então olha aqui, quando a gente for analisar no slide 9, a obsessão de natureza anímica, ela não vai mais tratar do assunto casos portegais, porque ela já tratou aqui, tá bom? Bom, então nós encerramos então a obsessão de natureza espirítica e na próxima videoaula a gente começa com a natureza anímica. Mas aí no slide 10, a gente vai fazer aquilo que nós nos comprometemos e é isso que nós gostaríamos de dar uma ênfase maior nessa videoaula, que é uma síntese, né, de tudo que a gente viu nesse livro sobre obsessão. Então vamos lá. Então, médio é aquele que sente qualquer influência dos espíritos, né, e essa influência pode ser tudo isso que nós já trabalhamos em videoaulas anteriores. Então nós podemos dizer que quando essa influência for causada de modo intencional, com o objetivo de domínio, né, e esse domínio pode ser agir na vontade, atuar na vontade da pessoa, né, atuar no seu pensamento, atuar nos seus sentimentos e emoções, dominar no sentido de captar os fluidos, por exemplo, que ela absorve por meio de comida, por meio de vícios, etc., né? Ou seja, isso é uma obsessão. Ou seja, quando é uma influência de modo intencional com objetivo de domínio. Porque influência sempre há, tá? Mas nem sempre ela é intencional e nem sempre ela é intencional com objetivo de domínio. Porque às vezes ela é intencional. Por exemplo, um espírito, seu mentor, seu anjo da guarda, seu guia, ele quer intencionalmente influenciá-lo para o bem, né? Mas, como a gente vai ver aqui agora, desse modo, espíritos sintonizados e harmonizados no bem jamais provocam obsessão, pois a sua influência intencional não tem o objetivo de dominar, e sim de auxiliar, sempre respeitando o livre-arbítrio e mais leis divinas. Tá? Então é por isso que com objetivo de domínio. Se só colocar intencional, não fecha adequadamente a compreensão, né? Ou seja, é intencional com objetivo de domínio. Lembrando que os espíritos sintonizados com o bem não têm objetivo de dominar. Eles auxiliam, mas eles jamais ferem o livre-arbítrio. O que mais? A obsessão não se dá somente entre o obsessor desencarnado e um obsidiado encarnado. Essa é a visão mais comum que se tem. Tá? E às vezes que aparece mais em filmes, que aparece mais em livros, etc. Mas como nós vimos, ela pode acontecer inclusive entre dois encarnados ou entre dois desencarnados. Ela pode ser recíproca, né? Um pode obsidiar o outro, né? Sempre tem, quando falar obsidiar, lembrando, um pode influenciar de maneira intencional com o objetivo de domínio um ao outro, tá? Ou seja, substituir a definição, às vezes vai ficar mais fácil a compreensão, tá? E envolver mais de um obsessor obsidiado, né? Você pode ter aí várias combinações aí, obsessões coletivas, muitos obsessores com obsidiado, muitos obsessores e muitos obsidiados, etc. Ou seja, isso varia bastante. Agora, uma outra coisa importante, assim como todos somos médios, ou seja, em menor ou maior grau, todos sentimos a influência dos espíritos, todos estamos continuamente em menor ou maior grau sendo obsidiados por diversas técnicas. Isso é muito importante. Inclusive o Tico, como a gente viu, inclusive Jesus, que sofreu suas 3 tentações e tantos outros. Por que, gente? Bora. Porque os espíritos estão por aí, assim como o ar está por aí, tá? Encarnados e desencarnados, de boa índole e de má índole, votados para o bem e votados para o mal. E essa influência, ela é uma lei divina, uma lei física, uma lei universal, ela não tem como ser eliminada, em menor ou maior grau. Então, em menor ou maior grau, nós vamos sentir essas influências sem ser intencional, né, com objetivo de domínio, que seria aquilo que nós já estudamos, que mesmo assim pode causar bastante doenças, porque a pessoa pode estar desequilibrada, perturbada, e aquilo pode também ressoar em nós, ou pode ser de modo intencional, com objetivo de domínio, com objetivo de nos prejudicar mesmo, tá? Ou de agir na nossa vontade. Isso, ninguém está isento disso. E por diversas técnicas, isso é importante, porque muitas vezes acredita-se, também no senso comum, que é muito mais agido pelo ódio, pela raiva, pela emoção, ali de querer bater na pessoa, de xingar a pessoa. Isso acontece, mas, como nós vimos também, há espíritos inteligentíssimos voltados para o mal, que assim como aqui encarnado tem
maneiras diversas de você controlar uma pessoa, por meio da mídia, por meio da televisão, por meio de outros mecanismos, né, psicológicos. Eles também utilizam isso no astral, inclusive mecanismos tecnológicos também. Aqui a gente não pode, por exemplo, colocar um aparelho numa pessoa, num marca-passo, no coração, por exemplo, controlar o coração, colocar um chip, né, um ouvido para ajudar na audição. Lá também tem esses aparelhos que são utilizados muitas vezes com técnicas diversas para obsidiar, tá? Então a obsessão ela é ampla nesse sentido, ela varia de grau e varia de técnica. Ok? O que mais? No slide 11. Essa influência causada de modo intencional com objetivo de domínio, né, pode ter várias motivações, isso que a gente acabou de ver também agora com o Chico. É claro que a mais recorrente é a vingança direta. A vingança direta é aquela, então, o obsessor atua diretamente no obsidiado. Mas como nós vimos lá no caso do escritor, que ele estava lá fazendo um artigo, né, relatando o homicídio que aconteceu, e de uma maneira leviana ele iria colocar o nome de uma jovem no meio da história, ele estava já dentro dele com essa disposição, mas o obsessor da jovem, que não era dele, né, também estava influenciando de uma maneira intencional com o objetivo de dominar o seu pensamento para que ele fizesse isso para prejudicar a jovem, né? É claro que depois ele seria prejudicado de outras maneiras, mas o obsessor não queria prejudicá-lo diretamente, é isso que a gente está querendo dizer, queria prejudicar a jovem. Então essa é a mais recorrente, né, que é a vingança direta, mas tem esse caso que eu citei e tem muitos outros casos. E pode ter várias motivações. Não é só ódio, não é só raiva, não é só vingança. Pode ser, por exemplo, da pessoa que está fazendo algo que está incomodando as trevas. Tá? Isso é muito comum, é o que o Chico fazia. Muitas casas espíritas faz, muitos templos de Umbanda faz. Todo mundo que se predispor a trabalhar no bem será automaticamente considerado inimigo do mal. E uma vez que você é considerado inimigo do mal, eles vão fazer de tudo para impedir, né, o seu trabalho. Eles não vão deixar você trabalhar quieto, né? Então são várias motivações. Os sintomas de uma obsessão, em muitos casos, são os mesmos de uma influência espiritual não obsessiva. Isso é importante. Ou seja, a influência espiritual não obsessiva que nós vimos, ela causa muitos transtornos na pessoa, né? E dependendo da influência, dependendo da sensibilidade da pessoa, ela pode causar doenças seríssimas, né? Que pode até levar a pessoa à morte, uma influência espiritual não obsessiva. A obsessiva, ela tem a potencialidade de causar os mesmos sintomas. Ela vai agir nos chakras, ela vai agir no corpo etérico, vai agir no corpo astral, tem a potencialidade de causar os mesmos sintomas. Então o que diferencia ali, em termos qual que é mais prejudicial ou não, em termos de sintomas, não é bem por aí. Ou seja, em termos de potencialidade de transtornos psíquicos e orgânicos, as duas têm as mesmas potencialidades. O que vai diferenciar é o seguinte: além da intencionalidade do domínio, podemos citar outras duas principais diferenças entre as influências espirituais obsessivas e não obsessivas. O que diferencia principalmente são as técnicas diversas e a persistência na ação. Aqui que está o X da questão. A influência espiritual não utiliza de técnicas. Ele simplesmente está lá e aqui você está sentindo a presença dele. Né? Às vezes ele busca ajuda, às vezes ele fala com você buscando ajuda, né? Claro, né? Muitas vezes você não mede auditivo, você não ouve, mas você sente ali aquela energia sendo dita pela palavra, né? Exalada ali pelos sentimentos e emoções dele, você sente aqueles fluidos. Então ele não utiliza nenhuma técnica elaborada, nem intencional, tá? Agora, na obsessão, muitas vezes tem. E outra coisa, é persistência na ação. Se você está sendo influenciado por alguém e você de alguma maneira tem o hábito de fazer mecanismos de defesa na sua casa, de se sintonizar com o bem, sempre buscando nessa proteção também auxílio para essas influências que muitas vezes aparecem, eles aceitam, são tratados e vão embora. Agora o obsessor não. O obsessor ele vai ter uma persistência na ação do mal. Isso que é o X da questão, tá? Então são essas técnicas diversas e a persistência na ação que tornam a obsessão mais difícil de lidar, tendo um potencial maior de aumentar os seus danos psíquicos e orgânicos. Esse que é o X da questão. Então a influência espiritual ela vai fazer um mal se a pessoa tiver o hábito de se autoanalisar e de fazer a sua parte para se livrar, né, dessa influência, né?
se livrar encaminhando, né, quem estiver precisando, e se livrar limpando o seu corpo etérico e se reequilibrando, aquilo passa, vem outro, você cuida, passa. Agora, quando é um obsessivo, não. Vai ser mais difícil de passar, e se você não tiver muita força de vontade para lidar com isso, não tiver muita disciplina, não tiver muito atento, ele pode aumentar os danos psíquicos e orgânicos, e pode ter um potencial maior de desviar o obsidiado do seu planejamento reencarnatório. Uma outra diferença marcante. O espírito que está influenciando espiritualmente não está preocupado com você, né, com o seu planejamento reencarnatório, está preocupado com ele. O obsessor, via de regra, na maioria das vezes, ele quer te prejudicar de todas as maneiras. E te prejudicar de todas as maneiras significa também se desviar você do seu planejamento reencarnatório. Então, muitas vezes, você tem um planejamento reencarnatório de vir numa família, ou de ficar num emprego, ou de seguir determinada religião, está lá planejado para você, seguir determinada profissão. Ele sabe disso, ele percebe isso, né? Muitos percebem isso. O que ele vai fazer? Além de te prejudicar de várias maneiras, causando transtornos psíquicos e orgânicos, ele vai fazer de tudo para que você traia a sua esposa, ou você traia seu marido, você brigue com seu filho sabendo, ele sabe que aquele filho é a sua planejamento reencarnatório que você veio para aprender a lidar. Você muda de profissão para uma outra profissão que não é aquela que foi no seu planejamento reencarnatório, ou seja, técnicas diversas de maneira intencional em busca de domínio. Ele vai buscar então não só danos psíquicos e orgânicos, como vai causar, ele vai buscar fazer de tudo para se desviar do seu planejamento reencarnatório. Então, para um médium, por exemplo, esse cuidado tem que ser ao extremo, né? Porque, via de regra, muitas vezes eles vão estar fazendo isso, né? No caso do Chico, por exemplo, é isso que eles estavam querendo fazer, né? Afinal das contas. Bom, no slide 12, a gente vai tratar agora dos recursos, né? Então, geralmente, né, o que no Espiritismo se fala como terapia desobsessiva? A gente pode, então, no Espiritismo, ter duas categorias, recursos subjetivos e os objetivos. Então, coisas que eu recomendo como recursos subjetivos: prece, pensamento, força de vontade, prática do bem, reforma íntima, imaginário no lar. Podemos colocar aqui também meditação, disciplina, né? Tudo isso recursos subjetivos. O que seriam recursos objetivos? Fluidoterapia, né? Passes, água frutificada, o apoio da família, frequência ao centro espírita, no qual vê palestras, vai ficar num ambiente ali mais adequado. Se for preciso, sessão de desobsessão, e se for possível, um complemento de terapia médica, porque muitas vezes a obsessão causa transtornos, né, doenças psíquicas ou orgânicas, que a pessoa precisa tratar um tratamento médico. Tá bom. Aí no slide 13, a gente vai ver agora o que a Umbanda complementa nisso. Então a Umbanda ela indica todos esses recursos com os seguintes acréscimos. No caso de recursos subjetivos, nós já vimos então que a linha de trabalho da direita, ela ajuda a estimular o lado luz de nosso psiquismo, e a linha de trabalho da esquerda ajuda a controlar e regular o nosso lado sombra. Ou seja, fazendo isso, por exemplo, no caso do médium e no caso do atendido. No caso do médium, ele vai lá, recebe, por exemplo, o preto velho, sente ali aquela irradiação, né, aquela energia de uma fé, de espiritualidade, né, aquela sabedoria, e isso vai criar ressonância no seu íntimo, né, e vai ajudando cada vez mais ele a se harmonizar com isso, que vai fortalecendo então seu lado luz, obviamente vai dificultando os laços obsessivos. A mesma coisa vai acontecer, por exemplo, com um trabalho da esquerda. O médium, por exemplo, recebe o Exu e aquele estímulo ali, né, do desejo, no caso da pombagira também, né, aquele desejo de posse, aquele desejo do poder, ele vai sendo controlado, ele vai sendo equilibrado, ele vai sendo harmonizado, ou seja, o portal ali das sombras, né, vai ser controlado e regulado. Daí o médium também vai ter mais equilíbrio, mais condições de lidar com suas problemáticas obsessivas, tá? Evidentemente, o atendido também pode receber isso, né? Mesmo, por exemplo, ele é atendido no preto velho e está com um problema relacionado com desejo. Às vezes o preto velho, mesmo se o atendido saber, faz ali, né, um combinado ali com a pombagira, ela se aproxima, irradia sobre o atendido, né, aquela sua energia, ajuda ele a controlar aquilo e se afasta,
e a própria pombagira da pessoa também faz isso, isso é fácil, o próprio Exu, o próprio Preto Velho. Ou seja, esses recursos são potencializados ao máximo com a própria vibração espiritual, ou do lado da esquerda ou do lado da direita. Aí a pessoa tem mais equilíbrio, né? Ela tem mais condições de colocar esses recursos em práticas, tá? No lado objetivo, a diferença, o acréscimo que tem, né, é que na Umbanda os guias vão utilizar de todos os recursos da natureza para auxiliar na saúde psíquica, orgânica e espiritual, não só de passe água frutificada, utilizar de velas, utilizar no caso do atendimento, né, do cachimbo do Preto Velho, utilizar de uma firmeza que está ali, utilizar de uma arruda e por aí vai, né, de banhos, de chás. E um outro detalhe, inclui quebra de magia negativa, porque muitas vezes nesses recursos objetivos aqui existe uma magia negativa que foi feita utilizando recursos da natureza e que só pode ser quebrada utilizando outros recursos da natureza, e a Umbanda consegue fazer isso, tá? Então o acréscimo que tem é esse. Além disso, né, os guias eles vão nos ensinar como podemos utilizar algum desses recursos para complementar o tratamento obsessivo em casa. Então ele vai nos ensinar a fazer algum incenso na nossa casa, acender vela para ajudar a guarda, fazer alguma firmeza em algum local específico, tomar algum banho específico, tomar algum chá específico, fazer algum trabalho específico, ou seja, vai nos ajudar a complementar o tratamento obsessivo na nossa casa utilizando os recursos da natureza. Vai nos ajudar a fortalecer o nosso lar e a nós mesmos contra as influências espirituais não desejáveis. Influências espirituais não desejáveis, tanto aquelas que nos fazem mal, que não são obsessivas, quanto as obsessivas. Então vai ajudar a nos fortalecer a nós mesmos, que vai implicar, né, necessariamente fortalecer e harmonizar os nossos chakras, os nossos orixás, e fortalecer a nossa casa, né? Criar pontos de força na nossa casa, criar algumas firmezas ali utilizando esse recurso da natureza, que vai ajudar bastante nesse processo de defesa, tá? E facilitar a sintonia de influências espirituais desejáveis. Então há maneiras de você utilizar o recurso da natureza para fortalecer o ataque das influências, fortalecer a defesa, né, contra o ataque das influências negativas, mas também há firmezas para você fortalecer a sintonia, né, com a experiência, com as influências espirituais desejáveis. Então tudo isso se aprende na Umbanda, tudo isso os guias da Umbanda nos ensinam, e esses são acréscimos fantásticos, né, que servem não só para a evolução espiritual do atendido como um todo, mas principalmente quando se trata de tratamento desobsessivos ou se livrar de influências espirituais não desejáveis, né? E é claro que muitas dessas coisas viram hábito, né, na vida do médium, na vida do atendido, e aos poucos vai ficando bem mais fácil de lidar com isso, tá bom? Bom, então no slide 14 a gente mostra aqui, né, que encerramos então esse assunto de natureza espirítica e vamos deixar então para a próxima videoaula, né, a discussão da obsessão de natureza anímica, né? Vamos ver se mais uma videoaula a gente termina, senão a gente fica mais umas 2 videoaulas antes de passar para a nossa última temática, que será a apometria, tá bom? Então até a nossa próxima videoaula.